Muito boa tarde. Como estão as coisas por aí? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Atrasamos um pouco hoje, mas permanecemos no nosso ponto de encontro, no nosso contato, na nossa introspecção, no nosso estudo, conhecimento, autoconhecimento e, pela boa vontade, a prática do bem. Claro, sempre dentro dos nossos limites, mas boa vontade para praticar o bem é uma conquista fundamental. Temos estudado, vamos continuar hoje, O Consolador, Emmanuel e Chico Xavier, 411 perguntas sobre ciência, filosofia e religião a partir da perspectiva espiritual. Já estamos no campo da ciência, já estudamos física, química, biologia. Hoje vamos continuar uma visão espiritual sobre a psicologia. Vamos falar sobre a alucinação. Como compreender o fenômeno da alucinação do ponto de vista espiritual. Autoconhecimento é ferramenta fundamental para o autodesenvolvimento, para a expansão espiritual, como disse Jesus, como disse Kardec, como muito antes deles, disse Sócrates, que por sua vez viu a mensagem do autoconhecimento, o conhece a ti mesmo, preconizado no oráculo de Delfos, já trazido de muito mais longe, de origens muito mais antigas. É uma verdade universal, profunda, que nos cabe reconhecer, conhecer e praticar. Todos os dias, a todo momento, todos os seres que vierem até nós são espelhos, ferramentas de autoconhecimento. Compreender isso nos fará avançar demais. Nunca abruptamente, nunca aos saltos, mas a cada dia, a cada instante, um pouco mais. Muito bom. Hoje, então, estamos na pergunta 52 de O Consolador, em que foi levada a Emmanuel a seguinte questão: a alucinação é fenômeno do cérebro ou do espírito? Querem aqui saber os amigos de Chico Xavier, que elaboraram essas perguntas para Emmanuel, se a alucinação, qual a origem da alucinação? Ela vem do corpo ou do espírito? Do cérebro ou da alma? Vamos ver a resposta? Diz Emmanuel assim: a alucinação é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual, mas pode nascer de perturbações estritamente orgânicas, que se façam reflexas no aparelho sensorial, viciando o instrumento dos sentidos, por onde o espírito se manifesta. É muito interessante quando Emmanuel fala aqui que a alucinação pode nascer de perturbações estritamente orgânicas, que se façam reflexas no aparelho sensorial, viciando o instrumento dos sentidos, por onde o espírito se manifesta. Quando Emmanuel escolhe a palavra viciando,
é porque, apesar desse livro ter sido trazido à luz em 1940, portanto, necessariamente elaborado antes disso, é claro, apesar de naquele tempo as substâncias geradoras de alucinação, as drogas alucinógenas, que já tem esse nome exatamente por gerarem alucinação, não serem nem de perto tão populares e nem mesmo tão poderosas como as atuais. Mas elas já existiam e atuavam sobre o ser por mecanismos muito semelhantes a esses atuais. Diz então Emmanuel que a alucinação é sempre um fenômeno espiritual, mas que pode nascer de perturbações estritamente orgânicas. Geradas de que forma? Geradas pelo próprio organismo, intrínsecas, e podem também ser formadas extrinsecamente por ação de substâncias, de ingestão de substâncias que provocam, que estimulam essa alucinação. Há áreas cerebrais que coordenam as relações sensoriais do ser com tudo o que acontece à sua volta. Se há áreas do cérebro que coordenam os sentidos, é claro que haverá situações como acidentes, tiros que se possa levar na cabeça, que vão necessariamente limitar, distorcer, prejudicar ou até estimular essa percepção sensorial da vida. Isso quer dizer que as alucinações, como distorções do aparelho sensorial, têm uma sede, têm uma influência significativa do corpo, da matéria, do cérebro. E a partir dessa influência, quando afetada essa área do cérebro quimicamente pela ingestão de substâncias ou mecanicamente por acidentes, agressões, violências, gerará esse conjunto de coisas alterações no processo sensorial, entre as quais pode muito bem ocorrer alucinações. Essa consciência ajuda demais nós compreendermos o fenômeno da alucinação. Porque ele, repetimos Emmanuel, pode nascer de perturbações estritamente orgânicas, mas sempre será um fenômeno intrinsecamente espiritual. Como é que algo pode ser intrinsecamente espiritual e estritamente orgânico ao mesmo tempo? Pensem num aparelho, num instrumento musical.
de alguma forma, e com acerto, alguém pode dizer que uma música é a expressão de um instrumento musical. Mas também pode-se dizer com muita certeza de que o instrumento musical não produz por si música nenhuma, sendo, portanto, a expressão de uma alma, de um espírito que age, que domina aquele cérebro e aquele corpo. Então, pensar a alucinação é sempre remeter o fenômeno a uma expressão intrinsecamente espiritual, mas estritamente orgânica. De forma que, naquela comparação, uma música não possa ser manifestada tanto sem um instrumento musical quanto sem aquele que o executa, que aquele que o toca. Não é assim? Portanto, a geração das perturbações espirituais, das alucinações, precisam necessariamente do somatório dessas duas influências, a orgânica e a espiritual. Fundamental que entendamos isso para poder tratar, cuidar dessa imensidão de casos de pessoas viciadas e perturbadas pela influência das drogas alucinógenas. É realmente importante que saibamos tratar com químicas, com cirurgia, se for o caso, as distorções cerebrais, orgânicas, portanto, mas que também é fundamental que saibamos complementar as terapêuticas físicas, corpóreas, materialistas, às terapêuticas mentais, espiritualistas. Tanto uma posição quanto outra são verdadeiras e precisam interagir, precisam dos dois princípios em excelentes condições de manifestação para refletirem a alucinação e, caso a caso, ser procedido um estudo se a influência é mais física ou mais espiritual. Mas o certo que diz Emmanuel aqui é que sempre será, em alguma medida, o resultado dessas duas influências. Muito bom. Tenhamos essa certeza de que todo tratamento, não apenas aquele influenciado pela questão das drogas, mas todo tratamento de saúde, toda intervenção harmonizadora, precisa da conjunção de 4 vetores: o físico, o mental, o espiritual e o social. Quem quer que precise enfrentar essas influências, uma doença, uma situação que esteja atuando sobre uma pessoa, precisará agregar esses 4 fatores. Isso não está longe de ser uma proposição nossa,
para surpresa de muitos, o órgão mundial que atua sobre a saúde é que preceitua que saúde não é apenas ausência de doença, mas é o completo bem-estar biofísico, psicomental, biopsicossocial e espiritual. Se tem um fenômeno, 4 fatores, não será operacional concentrar a atuação em apenas um desses fatores, porque o outro continuará a influenciar e possivelmente gerar o mesmo fenômeno. Por isso, todo aquele que tiver qualquer tipo de doença, mas em especial aquelas mais próprias da mente e do espírito, recebam essa informação, esse estímulo dos nossos estudos de hoje. Não deixemos de lado a medicina tradicional, a questão química e a questão física da saúde. Mas pela mesma forma que o paciente religioso não deve excluir a importância da visão química, física da ciência tradicional, também não pode o ser científico desconhecer, menosprezar, anular a questão espiritual. Compreendamos isso e busquemos a nossa saúde integral pela relação de ações de terapêutica física, mental, social e espiritual. Tenhamos essa certeza de que a saúde integrativa, de que a saúde integral é mesmo o futuro da humanidade e que desde já a homeopatia, por exemplo, a psicologia, possam receber o devido valor, jamais supondo, como temos suposto até agora, que a medicina materialista possa dar conta de alguma doença. Não. Muito pelo contrário, como se diz no pensamento complexo, situações complexas exigem proposições também complexas. Não há soluções simples para problemas complexos. Que assim seja para todos nós. Se vocês entenderem que esse nosso ponto de vista pode ser útil para mais alguém, compartilhe. Amanhã estaremos retornando para mais um encontro nesse mesmo campo da psicologia, para o qual você já é nosso convidado, nossa convidada, desejando para todos nós um excelente final de dia e até amanhã, às 17h30, onde nós faremos mais uma leitura do livro Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe, uma releitura do livro O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho, que nos traz excelentes sugestões de enfrentamento, de cura para os nossos sintomas emocionais, que assim como os físicos, precisam da adequada terapêutica. Graças a Deus, um grande abraço a todos, até amanhã,
às 17h30. Muita paz e muito bem a todos. Que assim seja.